Iniciando. Então vamos lá. Boa noite. Saudações a todos. Nessa aula de hoje de lógica computacional, de fundamentos de lógica, nós iremos focar numa revisão, tá ok? Então hoje a gente vai fazer como se fosse uma revisão da matéria, uma revisão do conteúdo, né? Visando, pessoal, a nossa prova PRG, que vai acontecer exatamente na segunda-feira, né? No dia 1º de junho, ok? Então, vamos dar uma revisada hoje, né, pessoal, em alguns conceitos aí gerais, principais, da matéria de lógica que nós vimos aí ao longo do semestre, ok? Bom, primeiro, pessoal, estou pegando lá os primeiros slides, lá do começo do semestre. Estou começando a falar sobre lógica proposicional, ok? Então, vamos lá, começando a falar sobre lógica proposicional. Vamos lá. O que é a lógica proposicional, né, pessoal? A lógica proposicional, né, ela utiliza o quê? Ela utiliza proposições, tá? Essas proposições, elas podem ser proposições lógicas simples e também proposições lógicas compostas, tá? Relembrando, né, pessoal, que as proposições lógicas compostas são aquelas que usam conectivos, né? Conectivo e, ou, not e assim por diante, tá? Podemos falar que as proposições lógicas simples, elas são representadas por letras minúsculas do alfabeto, tá? Então, P, Q, R, S, T, ou seja, todas as letras minúsculas do alfabeto, nós podemos utilizar para representar as proposições lógicas simples, tá? Já sabemos, né, pessoal, que toda proposição lógica, seja ela simples ou seja ela composta, ela sempre poderá ser verdadeira ou falsa. Sabemos disso, né? Ela pode ser V ou F, não é? Ou ela pode ser 1 ou 0. O 1 representando o verdadeiro e o 0 representando o falso, ok? E nós colocamos aqui para vocês, pessoal, exatamente, dois exemplos de proposições lógicas simples e o significado delas. Primeiro aqui, pessoal, uma proposição lógica simples, P. Né? O que seria essa proposição? O significado dessa proposição. José é um administrador de empresas. Legal, é o significado da minha proposição lógica simples, P. Outro exemplo aqui, proposição lógica simples, Q. Né? Qual que seria o significado de Q? O meu concorrente, né? A minha empresa concorrente, vende mais. Ok, pessoal? Legal? Então, resumindo, a lógica proposicional é aquela que utiliza proposições lógicas simples ou compostas para poder representar as informações, para poder representar os nossos dados. Ok? Olha só, princípios da lógica proposicional. Né? Nós temos aqui dois princípios fundamentais da lógica proposicional. Quais são eles? Primeiro aqui, princípio da não contradição. O que é o princípio da não contradição, pessoal? Uma proposição, ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Concorda comigo, pessoal? Não tem como uma proposição, seja ela simples ou composta, não tem como ela ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ela só pode ser, nesse momento, um deles, ou verdadeiro ou falso. Ok? Isso é que nós chamamos de princípio da não contradição. E, por outro lado, pessoal, nós temos também o princípio que é chamado de princípio do terceiro excluído. O que é isso? Toda proposição, ela ou é verdadeira ou ela é falsa. Ou seja, nós sempre verificamos, né, pessoal? Um desses dois casos, verdadeiro ou falso, e nunca existe um terceiro. Tudo bem, pessoal? Então, esse aqui é chamado de princípio do terceiro excluído. Toda proposição ela pode ser verdadeira ou falsa e não existe a possibilidade de existir um terceiro valor, um terceiro resultado. Ok? Então, isso aqui chamamos de princípio do terceiro excluído. Legal. Olha só, pessoal, depois aqui, revisando um pouquinho esse conceito aqui de negação. Negação, para nós, é bem tranquilo, né, pessoal, o conceito de negação, concorda? Por quê? O que é negação? Se eu tenho um valor f, eu faço a negação de f, ele fica verdadeiro. Se eu tenho
o valor de P sendo verdadeiro, eu faço a negação dele e ele fica com falso. Ok? Alguns exemplos aqui, pessoal, do nosso operador de negação, do nosso NOT. Né? Lembre-se, pessoal, que para representar o operador de negação, nós usamos o quê? Nós usamos o til. Né? Tudo bem, pessoal? Nós usamos o til. Lembra do til? Tá aqui, ó. É o til que nós usamos para representar a negação. Tá joia? Detalhe, pessoal. Dependendo do documento de referência que vocês estejam estudando, vocês também podem encontrar essa representação aqui para a negação. Esse cara aqui, ó. Lembra, pessoal, que eu falei para vocês? É como se fosse a metade de um quadrado. Tá vendo, pessoal? Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui também pode ser utilizado para representar a negação. Ok, pessoal? Estou afirmando isso para vocês, porque pode ser que caia alguma coisa desse tipo lá na BRG. Tá joia? Então, a negação, pessoal, pode ser o til, ou pode ser também esse cara aqui, ó. Tá? Como se fosse a metade de um quadrado, né, pessoal? Tá ok? É uma outra forma de você representar a negação na lógica proposicional. Tá joia? Exemplos de negação. Primeiro, tem aqui a proposição que. Qual o significado de que? A Lua é um satélite da Terra. Se eu afirmar não que, se eu fizer um não que, qual que é o significado de não que, pessoal? A Lua não é um satélite da Terra. Ou, se a gente quisesse, pessoal, a gente também poderia fazer a leitura de não que dessa maneira aqui embaixo na tela. Não é verdade que a Lua é um satélite da Terra. Tudo bem, pessoal? Então, não sei se vocês lembram, eu vinha falando bastante disso para vocês na disciplina, que a língua portuguesa, ela tem uma certa flexibilidade, né, pessoal? A língua portuguesa, ela permite que a gente faça a leitura das nossas exposições lógicas de maneiras diferentes. E mesmo assim, elas continuam sendo corretas. Ok? Por exemplo, ali, nesse primeiro momento, né, pessoal, como que eu fiz a leitura? A Lua não é um satélite da Terra. E no segundo momento, eu fiz a leitura de outra maneira, que seria, não é verdade que a Lua é um satélite da Terra. Então, perceba que a gente fez a leitura da negação de duas maneiras diferentes, e as duas maneiras estão o quê, pessoal? Estão corretas. Tá? Relembrar, então, que o operador de negação, ele pode ser tanto o til, ou pode ser esse outro cara aqui, tá, pessoal? Tudo bem? Esse aqui também é um símbolo que pode ser usado para representar a negação em lógica proposicional. Legal, pessoal? Tranquilinho? Vamos lá. Vamos lá, então. Entrou mais uma pessoa na sala, já temos aí 22 pessoas. Bacana. Bom, vamos lá, pessoal. Agora, relembrando aí os nossos operadores. Não é? Primeiro aqui, conjunção. Conjunção, boa noite, pessoal. Relembrando aqui, conjunção. Conjunção é tranquilo para nós, né, pessoal? Concordam comigo? Tranquilo. Qual que é a situação onde na tabela verdade da conjunção o resultado é verdadeiro, pessoal? Qual que é a situação? Lembram? É exatamente quando todas as variáveis, exatamente, Lucas, quando todas as variáveis têm o valor lógico verdadeiro, não é? Quando todas as variáveis tiverem o valor verdadeiro, o resultado do E da conjunção é verdade. Tá? Em todos os outros casos, em todas as outras situações, né, onde nós tivermos F, pelo menos o acontecimento de um valor lógico F, o resultado já será falso. Legal? Então, só relembrando aqui, pessoal, tá aqui, ó, essa quarta linha, né? Essa quarta linha aqui é a única situação da tabela verdade do E, não é? Onde o resultado é verdadeiro. Ou seja, tanto a variável P quanto a variável Q são aqui verdadeiras. Então, o resultado será também verdade. Em todas as outras linhas, pessoal, a gente tem o aparecimento de pelo menos um F, no mínimo, né? Tudo bem? Logo, o resultado em todas as outras linhas será falso. Tudo bem? Então, essa aqui é a nossa tabela verdade, que a gente chama de conjunção. Relembrar, pessoal, qual que era o operador utilizado para representar a conjunção, né? Lembra dele? É esse cara aqui, ó. Tudo bem? Esse cara aqui é o operador que é utilizado para representar a nossa conjunção. Legal? Maravilha. Próximo, pessoal.
disjunção. Como é que funcionava a disjunção, pessoal? Vocês lembram como é que funcionava o nosso operador de disjunção? Quando que o resultado é verdade? Quando, pessoal? Quando que o resultado dele é verdadeiro? Quando eu tenho, no mínimo, um verdadeiro. Concorda comigo, pessoal? Se eu tiver, no mínimo, uma variável sendo verdadeira, o resultado já será verdade. Tudo bem? Então, olha só. Aqui eu tenho um verdade, resultado verdadeiro. Tenho um verdade, resultado é verdadeiro. Tenho dois verdadeiros, resultado com certeza é verdadeiro. Não é? E qual é a única situação, pessoal, da tabela verdade da disjunção que dá resultado falso? Qual seria? Qual seria, pessoal, a única situação? A primeira, né? Perfeitamente, Lucas. Aqui, ó, na tabela verdade da disjunção, a única situação onde o resultado dá falso é exatamente aqui nessa primeira linha, ok? Onde eu tenho falso para o P, falso para o Q, né? Aí, nesse caso, o resultado na tabela verdade será falso. Tudo bem? Tranquilinho, pessoal? Legal. Para frente. Condicional, né? Operador condicional, que também pode ser chamado de proposição condicional. Então, olha só. As notações mais utilizadas para representar esse conectivo ou operador lógico são quem, pessoal? A gente usa a setinha, lembra dele? A gente usa exatamente a seta para representar o operador de condicional. Lembram dele? Como é que a gente fazia a leitura, pessoal, do operador de condicional? Vocês lembram? Para fazer a leitura, podemos fazer usando duas maneiras, duas formas. Quais são elas? CP, então que? Tudo bem, pessoal? CP, então que? Ou podemos chamar esse operador simplesmente de condicional. Legal? O operador, pessoal, de condicional, ele é considerado um conectivo o quê? Binário. Por que binário? Porque ele sempre se aplica a duas proposições lógicas, não é? Uma proposição lógica na esquerda e outra proposição na direita. Tudo bem, pessoal? Então, ele é considerado um conectivo binário. Legal? Olha só, agora qual que é a regrinha da condicional? A condicional de duas proposições, P condicional Q, ela é falsa quando? Quando que ela é falsa? A gente trabalhou muito com isso, né, pessoal? Lembram? Trabalhamos muito com isso. Então, olha só. A condicional de duas proposições, P condicional Q, ela é falsa, tá? Ela é falsa quando P for verdadeiro e Q for falso. Ou seja, V condicional falso. E será verdadeira em todos os demais casos, em todas as demais situações. Vocês lembram, pessoal? A gente fez muito exercício trabalhando com essa regrinha da condicional, lembram? Muito exercício, muito. Né? Ó, vamos pegar aqui exatamente qual é a linha. Qual é a linha da condicional que dá resultado falso, né, pessoal? Qual que é a linha? É a terceira. Tudo bem? Tá aqui, ó, terceira linha. Ou seja, V condicional falso, tudo bem? V condicional falso é a única situação da tabela verdade do condicional que dá resultado o quê? Falso. Né? Usamos muito, pessoal, usamos muito essa regrinha nos nossos exercícios, muito. Né? Então, essa aqui é a única regrinha da tabela verdade do condicional que dá resultado falso. Tá? Em todas as outras situações, né, na tabela verdade do condicional, o resultado será quanto, pessoal? Será verdadeiro. Tudo bem, pessoal? Estão me acompanhando? Sim? Gabriel que está colocando, né? Complementando, Gabriel. Que no caso do condicional, né, Gabriel? Exatamente isso. Quando eu tenho V condicional falso, o resultado será falso. É a única situação, né, Gabriel? Da tabela verdade do condicional que dá falso. Né? Não esquece mais. Ah, você criou uma regrinha. Agora que eu percebi, Gabriel. Puxa vida, olha que legal, pessoal. Olha só que interessante, pessoal. Agora que eu entendi o trocadilho ali que o Gabriel fez. Vera Fischer é falsa. Tem o V ali, depois o falso e o falso no final. Muito boa, hein, Gabriel? Muito bem bolado.
É um cara do YouTube? Nossa, mas foi bem bolado, hein? Cacetada, hein? Gostei, gostei, legal, gostei, gostei. Bacana, é bom para decorar, hein, Gabriel? Gostei, gostei. V condicional F dá falso. Fantástico. Muito boa, parabéns. Ó, continuando aqui, o que nós temos? Cacetada, né? Bicondicional, tá? Vamos ver agora o nosso operador de bicondicional. Olha só, as notações mais utilizadas para esse conectivo ou operador lógico são quem? Esse cara aqui, né? Nós temos aqui uma setinha para os dois lados, tá ok? É dessa forma que a gente representa o bicondicional, tá? Como é que a gente faz a leitura, pessoal, do bicondicional? P, C e somente C, Q. Tudo bem? P, C e somente C, Q. É a forma que a gente faz a leitura do bicondicional. Ou, se a gente quiser, a gente pode ler o bicondicional somente como que? Bicondicional, tá? Bom, o bicondicional, ele também é um conectivo binário, tá? Porque ele se aplica a duas proposições lógicas sempre, né? Uma do lado esquerdo e uma do lado direito, sempre, tá? E agora a regra. Qual que é a regrinha da nossa bicondicional? A bicondicional de duas proposições, P bicondicional Q, ela é verdadeira quando, pessoal? Ela é verdadeira quando P e Q têm o mesmo valor lógico e é falsa nos demais casos. Não é? Então, como é que funciona, pessoal, bicondicional? Né? Quando P e Q tiverem o mesmo valor, lógico, o resultado é verdadeiro. Ou seja, olhando aqui para a tabela verdade, o que a gente tem? Quando que o resultado é verdade, pessoal? No condicional. Quando que o resultado é verdade? Quando eu tenho P e Q iguais. Tá aqui, ó. Primeira situação, P e Q, falso e falso. Eles são iguais. Correto? Então, o resultado é verdadeiro. Mesma coisa a quarta linha. V e V, né? Nesse caso, P e Q também têm o mesmo valor. Ambas são verdadeiras. Então, o resultado é verdadeiro. Legal, pessoal? Então, essa aqui é a regrinha do nosso operador de bicondicional. Tudo bem? Quando eu tenho as duas variáveis, P e Q, e elas têm o mesmo valor lógico, logo o resultado será verdadeiro. E em todos os demais casos, o resultado será o quê? Todos os demais casos, o resultado será falso. Tudo bem, pessoal? Tranquilinho? Então, esse aí é o que nós conhecemos, né? Como operador chamado, né? Operador de bicondicional. Tá? Legal. Continuando, o que nós temos? Olha só. Construção da tabela verdade de uma proposição lógica composta. Né? Relembrar um pouquinho esse conceito aí. Olha só. Como que se começa a construir uma tabela verdade, né, pessoal? Olha só. Começa-se contando os símbolos proposicionais que integram a proposição lógica composta. Por exemplo, digamos que você tem essa seguinte proposição composta, né, pessoal? Tem aqui P ou Q e não R. Legal? Tem essa proposição composta. Legal. Quantos símbolos nós temos, pessoal? Quantos símbolos proposicionais nós temos? Quantas variáveis nós temos? Não é? Quantas proposições lógicas simples nós temos? Perfeitamente, Guilherme e Lucas. Nós temos 3. Temos 3 proposições lógicas simples. Legal. Olha só. Uma tabela verdade normalmente terá todas as possíveis combinações de valores dos símbolos proposicionais. Não é? Olha só. Se N, não é? Se N for a quantidade de símbolos proposicionais, no nosso caso, nesse exemplo, é 3, né? Da nossa proposição composta, então a quantidade de linhas da tabela verdade, né? A quantidade de linhas da tabela verdade, ou a quantidade de combinações possíveis dos valores de dados, será calculado de que maneira, pessoal? Como que a gente calcula? É sempre 2 elevado a n, tá ok? Onde n é a quantidade de símbolos proposicionais, é a quantidade de variáveis que nós temos na nossa proposição lógica composta. Legal, meninos? Então, pegando essa situação aqui, ó, desse exemplo que eu acabei de passar para vocês.
Quantas variáveis nós temos, pessoal, nesse exemplo aqui? Temos 3 variáveis. Então, vou fazer 2 elevado a n, 2 elevado a n, né, pessoal? Substituindo n por 3, eu vou ficar com 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 dá quanto, pessoal? Quanto dá? Dá 8. Não é? O que significa esses 8, meninos? Meninos e meninas. O que significa esse número 8? Linhas. Significa a quantidade de linhas que nós teremos na tabela verdade. Ou significa também, se vocês quiserem falar dessa maneira, significa também a quantidade de combinações possíveis, né, dos valores verdadeiro e falso que nós teremos na nossa tabela verdade. Ok, pessoal? Então, essa aqui é a regrinha básica, né? Essa aqui é a regrinha básica para a gente poder construir, para a gente poder elaborar a nossa tabela verdade. Legal? Maravilha. Prosseguindo. Disjunção exclusiva. Lembra, pessoal, do disjunção exclusiva? Lembra dele? A gente chama ele de XOR, não é? Ou XOR, como queiram, não é, pessoal? XOR. Então, o que é operador de disjunção exclusiva? Olha só. As notações mais utilizadas para esse conectivo ou operador lógico são quem? É o próprio ou, não é, pessoal? É o próprio operador aqui de ou seja, o próprio operador da disjunção, só que com um risquinho embaixo. Correto, pessoal? É o próprio operador da disjunção, só que com um sublinhado, com um risquinho embaixo. Legal? E nós chamamos, né, pessoal, esse operador de disjunção exclusiva, ou também podemos chamar de XOR, ou XOR, como queiram. Olha só. Esse conectivo, pessoal, o XOR, ele também é um conectivo binário, porque ele também se aplica a duas proposições lógicas. Tudo bem? A regra. Qual que é a regra agora, pessoal, do XOR? Vamos ver aqui qual que é a regra do XOR. Olha só. A disjunção exclusiva de duas proposições lógicas simples, por exemplo, P XOR Q, né? A disjunção exclusiva de duas proposições lógicas simples, P XOR Q, ela será verdadeira quando, pessoal? Ela será verdadeira se uma das proposições lógicas for verdadeira, tá? E vai dar resultado falso em todos os demais casos. Tá? Também não é difícil, né, pessoal, essa regrinha do XOR, não é complicada também. Quando que a tabela verdade do XOR, pessoal, vai dar verdadeiro? Quando eu tiver uma das variáveis, uma das proposições sendo verdadeiro, uma única. Tá? Por exemplo, V e F. Legal? Aí o resultado será verdadeiro. Legal? Então é exatamente o que nós temos aqui. Né? Olha só, vamos pegar aqui a regrinha aqui da disjunção exclusiva, né, pessoal, do XOR. Olha só, na segunda linha dessa tabela verdade, na segunda linha, eu tenho aqui o acontecimento de um verdadeiro, um único verdadeiro. Aqui é falso. Né? Aqui eu tenho o acontecimento de um único verdadeiro aqui na variável lógica Q. Então, nesse caso, o resultado será verdade. Terceira linha da tabela verdade, mesma coisa, pessoal. Tá aqui, ó. Eu tenho um único aparecimento, um único acontecimento de V, de verdadeiro. Aqui é falso. Então, nesse caso, o resultado será verdadeiro. Tudo bem, pessoal? E aí ele comenta que em todos os outros casos, em todas as outras situações, o resultado será o quê? Será falso. Por exemplo, falso e falso dá falso, verdadeiro e verdadeiro, percebam, verdadeiro e verdadeiro dá falso também. Ok, pessoal? Tomar cuidado aí para não se confundir aí com a disjunção exclusiva em relação aos outros operadores que a gente viu agora há pouco. Tá? Tomar cuidado aí para não fazer essa confusão, principalmente com o bicondicional, né, pessoal? Com o bicondicional. Vocês perceberam que ele é praticamente, digamos assim, praticamente é o inverso do bicondicional? Concordam comigo, pessoal, que a gente acabou de ver? Né? É praticamente o inverso. Tudo bem? Tranquilo? Conseguiram pegar a regrinha aqui, pessoal? Na verdade, relembrar, né? Relembrar essa regrinha aí do nosso operador XOR. Legal.
Prosseguindo. Vocês estão me acompanhando, né, pessoal? Só para saber, tá todo mundo aí? Estão me acompanhando? Bacana? Sim? Legal. Vamos lá. Vamos lá então. Vamos lá. Guilherme, Lucas, Alan. Vamos lá. Precedência. Precedência dos operadores lógicos. Danilo também, bacana. Precedência dos operadores lógicos. Vamos lá. Como sabemos, na lógica proposicional, a utilização dos parênteses permite agrupar os termos com mais clareza, né? E concordam comigo, pessoal, que o parênteses também nos ajuda a definir, a estabelecer precedência, a definir prioridade. O parênteses também serve para isso, né, pessoal? Além do parênteses servir para agrupar os termos, para agrupar variáveis, agrupar termos, os parênteses também servem para estabelecer uma precedência, uma prioridade aí realmente entre os operadores. Tá joia? Então, olha só, o que a gente tem? Quando há uma proposição composta por vários operadores, por vários conectivos lógicos, digamos que nós não estamos usando parênteses, ok? Então, a nossa ordem de precedência ela vai seguir essa tabela abaixo, essa tabela que nós colocamos aqui a seguir. Né? Qual que é a precedência, pessoal? Relembrando. Primeiro, note, negação, não é? Negação tem prioridade 1, não é? Prioridade 2 seria e, ou e o shore. Prioridade 2. Depois, pessoal, quem que tem prioridade? Condicional. Aí você vai executar todos os condicionais. E por último, pessoal, quem que tem aqui a última prioridade? Quem que você deixa por último para executar? Por último, é exatamente o nosso bicondicional. Exatamente, Bitcoin. Não é o Bitcoin, né, Lucas? Quase isso. Eu que coloquei um T ali, né? Mas é o bicondicional, perfeitamente. O bicondicional seria aí o operador que tem a menor prioridade em se tratando dessa tabela de precedência. Até esse momento aqui, né, pessoal? Porque vocês sabem que essa tabelinha a gente vai colocar mais operadores nela daqui para frente. Vão aparecer operadores, né, aqui na nossa revisão da aula de hoje. Legal. Pessoal, lembra desses três conceitos aqui? Que é a classificação das proposições compostas? Lembra dessa classificação? Sim ou não? São três classificações, né, pessoal? Lembram delas? Quais são elas? Tautologia, contradição e qual que é a outra? Contingência. Né? Essas três classificações nós chamamos de classificação das proposições compostas. Então vamos relembrar, pessoal, as classificações? Então vamos lá. Primeiro, tautologia. O que é tautologia? Olha só. Chama-se de tautologia toda proposição composta cuja última coluna da sua tabela verdade encerra-se somente com valores verdadeiro. Verdade. Relembraram, pessoal, o que é tautologia? Então, o que é tautologia? Você constrói a sua tabela verdade, aí você pega a coluna resultante, a coluna de resultado da tabela verdade. Se a coluna resultado der tudo valor verdade, verdadeiro, então quer dizer que se trata de uma tautologia. Legal? Próxima classificação é a contradição. Ok? Olha só. Chama-se de contradição toda proposição composta cuja última coluna da sua tabela verdade encerra-se somente com valores falsos. Tudo bem, pessoal? Contradição, na verdade, contradição é o contrário da tautologia. Concorda comigo? O que é contradição? Você monta a tabela verdade e pega a última coluna da tabela, a coluna resultante. Se na coluna resultante, pessoal, der tudo resultado falso, quer dizer que você tem um conceito você tem a classificação de contradição. Legal? Tudo bem? E por último, pessoal, a última classificação é a contingência. Contingência fica fácil, né, pessoal? Por quê? Por que ela fica fácil? Porque a contingência, basicamente, são os valores misturados. Lembram disso? Então, o que é contingência? Toda proposição composta, em cuja última coluna da sua tabela verdade figuram-se verdadeiros e falsos, né, ao mesmo tempo, né, aí a gente se categoriza como uma contingência.
Legal, pessoal? Então, você monta a tabela verdade, pega a coluna resultante. Se der misturado verdadeiro e falso, então quer dizer que nós temos a classificação de contingência. Tudo bem, pessoal? Legal? Bacana? Maravilha? Tranquilo, né, pessoal? Essa classificação aqui era relativamente tranquila, né? Essa classificação das proposições lógicas, eu creio que ela era relativamente tranquila. Próximo. Aqui, pessoal. Implicação lógica. Lembra do operador, pessoal, da implicação lógica? Lembra dele? Ele é uma setinha, né? É uma setinha para a direita, só que ele tem dois riscos, né? Ele é diferente do condicional, né? Ele tem dois riscos, um embaixo do outro. Né? Então, esse aqui é o símbolo de implicação lógica. Então, vamos lá, vamos revisar essa parte aqui. Esse aqui, né, pessoal, conforme eu falei, é o símbolo da implicação lógica. Ok? Olha só. Dadas as proposições lógicas compostas, P e Q. Né? Disse, né, pessoal, a gente pode afirmar, nós podemos afirmar que ocorre uma implicação lógica de uma para outra, né? Quando nós fizermos, né, pessoal, o P, estão vendo aqui, pessoal? Quando nós fizermos aqui o P condicional Q, tá? Quando nós fizermos aqui uma tabela verdade de P condicional Q e o resultado for uma tautologia, ok? Então, a gente pode afirmar, pessoal, que existe uma implicação lógica de P e implicação em Q se nós fizermos, pessoal, o quê? Se nós montarmos aqui uma tabela verdade de P condicional Q e o resultado dessa tabela verdade for uma tautologia, ou seja, todos os resultados da tabela verdade derem verdadeiro. Tudo bem? Então, essa regrinha que eu acabei de falar agora para vocês, pessoal, está aqui embaixo. Ó. Quando que eu tenho uma implicação lógica? Né? Eu tenho ali P implica em Q. Quando que eu tenho essa implicação lógica? Eu tenho essa implicação se e somente se a condicional entre as duas der como resultado uma tautologia. Tudo bem, pessoal? Então, perceba que a gente vinculou, nesse caso aqui, nós vinculamos o conceito de implicação lógica ao conceito do condicional. Né? A gente faz o condicional e se der uma tautologia, quer dizer que nós comprovamos a implicação lógica de P e implicação em Q. Legal? Lembram, pessoal, que a implicação lógica tinha algumas propriedades, né? A implicação lógica tinha algumas propriedades. Entre elas, a gente pode citar essa propriedade que é chamada de propriedade transitiva. O que é essa propriedade transitiva, pessoal? Olha só. Se eu tenho aqui, né? Se P implica em Q, não é? E esse mesmo Q que está lá na primeira linha, esse mesmo Q, ele implica em R. Então, o que a gente pode afirmar, pessoal? Então, nós podemos afirmar que o P implica logicamente em R. Tudo bem? Se vocês quiserem, a gente pode até sintetizar aqui embaixo, né, pessoal? Facilita aqui. Resumindo, ó, se eu tenho aqui embaixo, ó, P implicação em Q? E, né, pessoal? O E aqui. E se eu tenho o Q implicação em R, então eu posso afirmar o quê, pessoal? Colocando aqui o então. Então, o que a gente pode afirmar? Que esse primeiro P aqui, ele na verdade faz uma implicação com quem? Esse primeiro P faz uma implicação em relação a R. Tudo bem? Que é exatamente o que está aqui embaixo. Legal, pessoal? Então, isso aqui é o que nós chamamos de propriedade transitiva. Né? É uma propriedade aqui da nossa implicação lógica. Legal. Aí vem o outro, né, pessoal? Na mesma aula, não sei se vocês lembram, eu já expliquei a equivalência lógica já em sequência para vocês. Né? Como que era a representação da equivalência lógica? Ela é, na verdade, a setinha para os dois lados, né, pessoal? Para os dois lados, só que ela tem duas linhas, né? Duas linhas aqui no meio. Não confundir, né, pessoal, a equivalência com um bicondicional. Né? Não confundir essas duas coisas. Tudo bem?
Legal. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse conceito de equivalência lógica. Como é que a gente representa, pessoal, a equivalência lógica? Ela pode ser representada dessa forma aqui, é uma forma mais usual, uma forma que nós conhecemos mais, mas, olha só, pode ser que vocês encontrem também nos livros, na literatura, também essa maneira de representação, como se fosse três risquinhos, três hífens, um embaixo do outro. Ok? É outra maneira de você representar a equivalência lógica. Tudo bem? Olha só. Uma proposição P, né? Uma proposição P, ela é logicamente equivalente a uma proposição Q se as tabelas verdade, ou seja, a coluna de resultado dessas duas proposições são idênticas, né? Esse conceito, pessoal, é particularmente importante para nós. Concorda comigo? Nós trabalhamos muito com equivalência daqui para frente na matéria. Lembra, pessoal, que eu passei uma série de equivalências para vocês? Eu fui passando as equivalências e eu fui dizendo, olha, pessoal, vocês vão ter que gravar, vocês vão ter que se lembrar dessas equivalências. Essas equivalências vão ser importantes para vocês no futuro da disciplina. Lembram? Então, esse conceito aqui de equivalência é fundamental, né? Resumindo, pessoal, o que é equivalência? Resumindo, o que é equivalência? Ó, eu tenho uma fórmula P e eu tenho uma fórmula Q. Quando que eu posso afirmar, pessoal, que existe equivalência entre as duas? Eu posso afirmar que existe equivalência se eu monto a tabela verdade de P e eu também monto a tabela verdade de Q e o resultado de ambas as tabelas verdade, ou seja, a coluna resultante de ambas foi exatamente o mesmo, for exatamente igual. Tudo bem? Por exemplo, aqui, pessoal, criei a tabela verdade de P, a tabela verdade de Q. Aí a coluna resultante deu igual, deu idêntica. Né? Ó, deu 1 e 1, 0 e 0, 1 e 1, 1 e 1 e assim por diante. Legal, pessoal? A coluna resultante das duas tabelas verdade, a que eu criei para P e a que eu criei para Q, são idênticas. Legal? Esse conceito aí, pessoal, de equivalência, né, ela é bem bacana porque a gente falou muito sobre ele na continuidade da matéria. Legal? Ó, esse aqui, pessoal, eu vou passar mais rápido, porque esse aqui a gente fez em sala. Não sei se vocês lembram, pessoal, a gente fez esse exercíciozinho aqui em sala. Ó, o que ele está pedindo aqui? Ele tem essa primeira fórmula e ele tem essa segunda fórmula aqui. E ele quer que a gente faça uma comprovação se existe uma equivalência entre as duas. E, de fato, pessoal, existe uma equivalência. Nós fizemos isso em sala, nós fizemos essa montagem, não é? Olha só. Aqui, né, especificamente, né, pessoal, a gente tem aqui, ó, o resultado da tabela verdade da primeira fórmula e aqui o resultado da tabela verdade da segunda fórmula. Perceba que deu exatamente o mesmo resultado, concorda? VV, FF, VV e VV. Ou seja, podemos afirmar que essa primeira fórmula aqui e essa segunda fórmula, elas são o quê? Elas são equivalentes. Tá? Da mesma forma, pessoal, nesse segundo exemplo, tem aqui essa primeira fórmula e essa segunda aqui também, e foi solicitado para a gente comprovar se realmente existe a equivalência. Novamente, a gente criou a tabela verdade de uma e de outra e chegou nesse resultado da primeira fórmula e nesse resultado da segunda. Tudo bem? Perceba que deu o mesmo resultado, né? Deu a mesma coluna resultante. Legal? Ó, tem aqui verdadeiro e verdadeiro, não é? Falso com falso, né? Verdadeiro com verdadeiro e assim por diante. Legal, né, pessoal? Acho que esse conceito aí de equivalência lógica está bem, acho que está bem fixado aí na nossa memória, né, pessoal? A gente trabalhou muito, né? Dessa aula aqui para frente, a gente trabalhou muito com equivalência. Concorda comigo? Praticamente toda aula, toda hora eu falava para vocês de equivalência. É ou não é, pessoal? Toda hora. Legal. Continuando. Propriedades da equivalência lógica. Olha só. Equivalência lógica também tem propriedades. Primeira propriedade. Propriedade simétrica. Tá? O que é propriedade simétrica, pessoal? Se eu tenho P, né? Se P é equivalente a Q, então eu posso afirmar que o Q
também é equivalente a P. Seria o contrário. Seria o simétrico, né, pessoal? Como se fosse o espelho. Tudo bem? Se o P é equivalente a Q, o Q no espelho, né, pessoal? O Q também é equivalente a P. O que a gente chama de propriedade simétrica. Legal? Próxima aqui. Propriedade transitiva. O que é a propriedade transitiva, pessoal? Olha só. Se, na verdade, a propriedade transitiva eu já expliquei agora há pouco para vocês, né? Mas é só relembrando. Se P, né, pessoal? Se P aqui é equivalente a Q e esse mesmo Q é equivalente a R, então eu posso afirmar, pessoal, que esse P aqui de cima, né? Esse P aqui de cima, ele é equivalente a quem? A R. É exatamente o que eu tenho aqui embaixo, né, pessoal? P equivalente a R. Legal, pessoal? Então, essa aqui é a nossa propriedade, que a gente chama de propriedade transitiva. Legal? Tudo bem, pessoal? Vocês estão me acompanhando? Legal? Estão conseguindo acompanhar? Vamos resumindo, né, pessoal? Percebam, né? A Ides está por aí, legal. Lucas, Murilo, Guilherme, show de bola. Ishikawa, show de bola. A gente está resumindo, né, pessoal? Estamos dando uma, Marcos, estamos dando uma resumida, né? Dando uma revisada geral aí em tudo que a gente viu ao longo do semestre. Legal. Ó, continuando. Tem um teorema aqui, né, pessoal, que a gente coloca. Ó, eu tenho aqui P, né? Tem aqui uma equivalência. P é equivalente a Q, né? Quando? Quando será, né, pessoal? Quando será que P é equivalente a Q? P é equivalente a Q, se e somente se a bicondicional, ó, tá vendo aqui? Se eu fizer a bicondicional de P bicondicional Q, tá? Eu construo a tabela verdade, tá? Elaboro a tabela verdade, construo a minha tabela verdade, e o resultado for o quê? For exatamente uma tautologia. Legal, pessoal? Então percebam. É uma outra forma, é uma outra maneira também de você comprovar a equivalência. Legal? Se eu tenho P equivalente a Q, como é que eu posso comprovar realmente essa equivalência? Se eu fizer P bicondicional Q, eu monto a minha tabela verdade completa do P bicondicional Q, e se eu perceber que o resultado der uma tautologia, quer dizer que, na verdade, existe uma equivalência de P é equivalente a Q. Tudo bem? Tranquilinho? Legal? Maravilha, pessoal. Continuando, o que nós temos aqui? Não sei se vocês lembram, né? Essa aqui, inclusive, foi uma parte que o pessoal se assustou. Né? O povo lá assustou, começou a ficar preocupado lá com a matéria, né? Que é quando eu comecei a falar um pouco mais para vocês sobre a álgebra das proposições. Tá? Aliás, pessoal, foi bom a gente ter falado aqui dessa álgebra das proposições. Foi bom a gente estar falando. Sabe por quê, pessoal? A gente tem a equipe lá de professores que montaram a prova PRG. Né? E não é somente eu, tem um grupo de professores que ministra a matéria de fundamentos em lógica. E aí tem a professora responsável pela disciplina, né, pela cadeira de fundamentos em lógica, e aí a gente definiu, pessoal, que vai ter um material de consulta na prova. A gente está chamando esse material de consulta de equivalências notáveis. Tá? Então a gente tem uma tabelinha que a gente vai deixar para vocês na PRG, ela é chamada de equivalências notáveis. E aí todas essas equivalências vocês vão poder consultar na prova, vai como se fosse um anexo da prova. Tá? Então, inclusive, pessoal, depois eu vou pedir para algum de vocês me lembrar, eu vou, para me cobrar, eu pedir para a professora, aí eu posso compartilhar essa tabela para vocês, até para vocês se prepararem, né? Vocês já vão saber que essa tabela vocês não vão precisar estudar, porque ela já vai ser um material de consulta para a PRG. Entenderam, pessoal? Então, depois eu vou pedir, se alguém puder aí me lembrar, eu vou pedir para a professora pelo WhatsApp essa tabela, ela me passando, eu já compartilho com vocês. Tá joia? É uma tabela como se fosse um anexo. Ela vai ser compartilhada na PRG com vocês. Bacana, né, pessoal? Bacana isso, né? Ela vai servir como um material de consulta de vocês, para vocês poderem desenvolver a prova, a PRG.
tá? É uma tabela que a gente chamou de equivalências notáveis. Legal? Então vamos lá. Mas tudo bem, pessoal. Então já tô falando para vocês que essas coisas aqui basicamente vai ter lá na tabela, mas vamos lá, a gente tem que entender, né? Então, Lucas, tem questões mais simples, tem questões medianas e tem questões mais complicadas. Tem dos dois tipos, né? Aí depende lá do sistema, né? O sistema sorteia as questões, né? Ele faz o sorteio, ele cria randomicamente as provas, e as provas dos alunos são todas diferentes, né? Ele tem um banco de dados grande, e ele cria lá uma prova diferente para cada aluno, tá? Tudo bem. Vamos lá. Então, aqui eu vou colocar para vocês, pessoal, algumas propriedades da conjunção. Ó, primeiro aqui, propriedade idempotente. A gente chama de propriedade idempotente. O que é isso, pessoal? Eu tenho P e P. P e P é equivalente a somente P. Não é? Quando eu tenho P e P, eu posso reduzir isso simplesmente a P. Ok? Propriedade comutativa. Se eu tenho P e Q é equivalente ao Q e P, que seria o inverso. Seria a comutação, né? Seria a troca. Tudo bem, pessoal? É a propriedade comutativa. Próxima. Propriedade associativa. O que é? Vamos ver aqui. Se eu tenho P e Q, entre parênteses, e R fora do parênteses, isso é equivalente a PE fora do parênteses e o Q e R dentro do parênteses. Basicamente, pessoal, olhando aqui, o que é essa propriedade associativa? É só a mudança do parênteses de lugar. Concorda comigo, pessoal, que é só a mudança do parênteses? Concorda comigo? Sim ou não? É só a mudança do parênteses de lugar. Essa propriedade associativa. Tudo bem? Próximo. Propriedade da identidade. O que é isso? Digamos, né, pessoal? Pressuponha que eu tenha aqui o valor de T, ele tem que ser verdadeiro, e o valor de C tem que ser falso. Nessas situações aqui, se aplica essa propriedade da identidade. Tá? Então, olha só. Se eu tiver P e T, isso é equivalente a somente P, desde que o valor de T seja verdadeiro. Legal? Outra propriedade. P e C é equivalente a somente C, desde que o valor de C seja falso. Tudo bem? A gente consegue chegar nessa regrinha aí, nessa propriedade que é chamada de identidade. Legal. Bom, o que eu mostrei para vocês agora, pessoal? Foi as propriedades da conjunção, né? Agora eu estou mostrando as propriedades da disjunção, do ou. Legal? Basicamente as mesmas propriedades que eu acabei de mostrar para vocês, só que agora eu estou utilizando o operador de disjunção. Estou usando o operador ou. Legal? Primeira, idempotente. Né? Se eu tenho P ou P é equivalente a somente P. Legal? Comutativa. P ou Q é equivalente a Q ou P, ou seja, invertendo a variável. Né? Dá no mesmo, o resultado será o mesmo. Né? Lembre-se, pessoal, qual que era a regrinha mesmo da equivalência? Qual que era a mesma regrinha da equivalência? Eu tenho duas fórmulas. Né? Eu tenho as fórmulas aqui P e Q. Não é? Se eu montar a tabela verdade de P e eu montar a tabela verdade de Q, o resultado das duas será igual, será idêntico. O resultado, a coluna resultante da tabela verdade. Tudo bem, pessoal? Esse aí é o conceito de equivalência. Próxima, propriedade associativa. P ou Q entre parênteses ou R fora do parênteses é equivalente a P ou fora do parênteses, Q ou R dentro do parênteses. Ou seja, o que a gente fez aqui, pessoal, no caso da propriedade associativa? Nós simplesmente mudamos o parênteses de lugar. Concorda comigo? Só fizemos essa mudança. É dessa forma que a gente aplica essa regra associativa. Legal. Próxima. Propriedade da identidade. Né? Como que é a propriedade da identidade? P ou T. P ou T é equivalente a T, desde que o valor de T, né, seja verdadeiro. Tudo bem?
E P ou C é equivalente a somente P, desde que o valor de C seja falso. Legal, pessoal? Tudo bem? Então, essa aí é a propriedade que a gente chama de propriedade da identidade. Legal. Já aumentou a quantidade de pessoas na sala, né? Já temos aí perto de 24, 25 pessoas. Bacana. Maravilha. Vamos lá. Outras propriedades, pessoal. Vamos lá. Propriedade distributiva. Alguém lembra, pessoal, da propriedade distributiva? A gente usou bastante também essa propriedade distributiva, hein? Alguém lembra? Como é que era, pessoal, essa propriedade distributiva? Ela é basicamente como se fosse uma regra multiplicativa. Lembram disso, pessoal? É igual a regra da multiplicação da matemática. Sim ou não? Lembram disso? Sim ou não, meninos? Meninos e meninas, lembram? Legal. Então vamos lá. É a mesma coisa que multiplicação. Ó. P fora do parênteses, Q ou R dentro do parênteses, é a mesma coisa que o quê? É a mesma coisa que eu fazer, pessoal, a multiplicação. Ou seja, P e Q, onde é que está o P e Q? Está aqui. P e Q, não é? O ou, né? Esse ou aqui vai ficar fora do parênteses. E o próximo termo que eu vou considerar, qual seria? P-I, quem? P-I-R. Tudo bem? É como se fosse uma regrinha multiplicativa. Onde está o P e R, pessoal? Está aqui. Legal? Outra forma de tentar entender também, né, pessoal, seria o seguinte. Esse operador E, tá vendo esse operador E aqui? Esse operador E que está fora do parênteses, ele vai ficar onde? Ele está fora e vai ficar dentro. Tá ok? E esse operador OU, que está dentro do parênteses, ele vai ficar o quê? Vai ficar fora. Vocês perceberam essa mudança, pessoal? Sim? Legal. E outra maneira de fazer, qual seria? Mesma coisa, né? Mesma regra distributiva. P ou Q e R entre parênteses é equivalente ao quê, pessoal? É equivalente a P ou Q. Onde é que está o P ou Q? Está aqui. Não é? Depois vem o E. Né? Esse E que estava dentro do parênteses, ele vai ficar fora do parênteses. Não é? E por último, eu vou ter P ou... Está aqui. P ou R. Legal? P ou R está aqui nesse segundo termo. Tranquilo, né, pessoal? Sossegado essa parte aqui da regra distributiva? Sim? Tudo bem? Tranquilo. De boa, né, Lucas? Legal. E por último aqui, pessoal, a regrinha que a gente chama de regra da absorção. Não é? Seria o quê? Eu tenho PE, P ou Q dentro do parênteses, e isso é equivalente a simplesmente P. Tá? E P ou fora do parênteses, né? P ou fora do parênteses, P e Q dentro do parênteses é equivalente a somente P. Né? Importante essa observação, que é colocada aqui ao lado, né? Perceba que o resultado da absorção ele será P, né? Independente se o valor de Q for verdadeiro ou falso. Legal, pessoal? Então, essa aqui é a propriedade que a gente chama de propriedade da absorção. Bacana. Legal, vamos lá. Prosseguindo. Duas equivalências importantes. Esse cara aqui, pessoal. Não, P. Não, P é equivalente a somente P. Tudo bem? Por quê? Eu tenho duas negações. Quando eu tenho negação com negação, dá positivo. É igual da matemática. Não é? Outra equivalência aqui. Aliás, essa equivalência nós usamos muito. Usamos muito essa equivalência aqui. Lembram dela? Olha só. P condicional Q, não é? Tem aqui P condicional Q é equivalente a não P ou Q. Legal? Maravilha. E aí, pessoal, vamos aqui só generalizar aqui as negações. Olha só. Vamos generalizar aqui o número par de negações. Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho 4 negações. Tudo bem? Quando eu tenho 4 negações aqui, pessoal, em P, eu fico simplesmente com P. Porque sempre, pessoal, quando eu tenho duplas,
não é? Quando eu tenho duplas de negação, essas duplas de negação elas se anulam, ok? Mesma coisa aqui no próximo. Tem aqui, ó, 2, 4, 6. 6 negações. Eu tenho um número par de negações. Sempre quando eu tenho um número par de negações, o resultado, a equivalência, será com a própria variável P. Tudo bem? Tranquilo? Legal. E por último aqui, pessoal, generalizando aqui um pouquinho, o número ímpar de negações. Né? Como é que funciona o número ímpar de negações? Funciona da seguinte maneira. Se eu tenho não, não, esses dois aqui, pessoal, não, não, eles se anulam. Tudo bem? Lembre-se a regrinha que eu falei para vocês agora há pouco. Sempre quando eu tiver duplas de negação, elas se anulam. Então, essa primeira dupla aqui de negação, elas se anulam. Entretanto, vai ficar sobrando aqui uma negação, não vai, pessoal? E essa negação que ficou sobrando é exatamente a negação que vai ficar aqui do outro lado da equivalência. Legal, pessoal? Tudo bem? Então, sempre quando eu tiver número ímpar de negações, sempre vou ficar com uma equivalência de não P. Tudo bem? Tranquilo? Legal. Vamos lá. Temos aqui bicondicional, né, pessoal? Bicondicional. Então, olha só. Uma bicondicional, ela é equivalente à conjunção de duas condicionais. Então, olha que bacana. Olha só. Quando eu tenho P bicondicional Q é equivalente a P condicional em Q e o inverso. Ou seja, Q condicional em P. Tudo bem, pessoal? Então, é uma outra equivalência também importante que nós utilizamos aí algumas vezes nos exercícios que a gente fez ao longo do semestre. Tudo bem? Tranquilo? Legal? Maravilha. Depois, o que a gente tem aqui? Outras duas equivalências que nós já conhecíamos. Pessoal, vocês estão me acompanhando aí? Tá todo mundo aí na sala, pessoal? Eu sei que hoje eu que estou falando mais, né? O pessoal está mais ouvindo, né? Porque é só, legal, é mais uma revisão. Mas tá todo mundo aí, né? Tá todo mundo acompanhando. Legal, já temos aí 26 pessoas na sala. Bacana. Show de bola, meninos e meninas. Bacana. Continuando. Vamos lá. Outras duas equivalências que já conhecemos. Quais são elas? Tenho aqui, pessoal, P ou não P, não é? P ou não P é equivalente a verdadeiro. Aliás, sempre será verdadeiro. Sempre será. Tudo bem, pessoal? Sempre. Só percebe, vocês conseguem perceber comigo, pessoal, que isso aqui é pura e simplesmente a aplicação da tabela verdade do ou, da disjunção. Vocês concordam comigo, pessoal? Então, essa regrinha aqui que eu tenho. Quando eu tenho a variável, por exemplo, a variável ela é verdadeira, ou essa variável é negada, eu vou ter o quê? Eu vou ter V ou F. V ou F vai dar o quê? Vai dar verdadeiro. Da mesma maneira, digamos que a minha variável P é falso. Falso ou a negação, que é verdadeiro. Falso ou verdadeiro, pela disjunção, dá verdadeiro. Tudo bem, pessoal? Entenderam? Então, pela regrinha aqui da nossa disjunção, né? Ele sempre funciona dessa forma. Ele sempre funciona dessa maneira. Legal? Maravilha. Próximo, pessoal, o que nós temos aqui? Próximo, vamos lá. Próxima condicional aqui. P e não P. Tá? Vamos lá. P e não P. P e não P. O que nós temos aqui? Vamos lá. Opa, vamos lá. Só aqui a minha câmera. Voltando. Vamos lá. P e não P. Olha só. P e não P será sempre falso. Né? Novamente, pessoal, é só vocês pegarem e aplicarem aqui a regrinha da tabela verdade do E. Não é? Sempre que eu tenho uma variável e eu tenho essa própria variável negada, quais seriam as situações que eu tenho? Então, eu vou ter verdadeiro e falso, não é? E também poderia ter a situação do falso e verdadeiro. Então, nesses dois casos, pessoal, sempre vai dar falso. Sempre vai dar F. Legal? Inclusive, esse princípio aqui,
não sei se vocês lembram, pessoal, ela é chamada aqui de princípio da não contradição. Tudo bem, pessoal? É o famoso princípio da não contradição que eu já vinha falando para vocês desde o começo da matéria, desde o começo da disciplina. Ou seja, eu não tenho, né, pessoal, pelo princípio da não contradição, eu não tenho como uma variável ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Não tenho como. Então, esse é o chamado princípio da não contradição. Então, o resultado disso dá falso, dá F. Legal? Tudo bem? Então, são outras duas equivalências aí bacanas para a gente poder relembrar. Legal. Olha só, pessoal. Regra de De Morgan. Esse aqui a gente falou bastante, hein? Lembram? Lembram dele, pessoal? Essa regra de De Morgan a gente falou muito. Falamos bastante dessa regra de De Morgan. Então, olha só. Primeiro aqui. Negação de uma conjunção. Ok? Vamos lá. Não, fora do parênteses, P e Q dentro do parênteses, é equivalente ao quê, pessoal? Concorda comigo que eu preciso colocar essa negação que está fora do parênteses, eu tenho que colocá-la para dentro do parênteses. Tem que aplicar ali uma regrinha multiplicativa também, concorda? Então, como é que eu faço? Eu vou ficar com não P, tá? Lembre-se, pessoal, não esqueçam disso. Tá? Importantíssimo isso para PRG, hein, pessoal? Não esqueçam disso. Essa regra de De Morgan, tenho certeza que vai cair na PRG alguma coisa sobre isso. Tá? Tanto na parte aí de proposições lógicas compostas e também na parte de frases em português, né? A frase na língua portuguesa, você fazer análise, verificar a questão da regra de De Morgan. Certamente isso é um tópico que é muito importante dentro da matéria de lógica e certamente sempre cai alguma coisa. Tanto em concurso público quanto em prova oficial, sempre cai, tá, pessoal? Regra de De Morgan é sempre um conceito muito manjado na área de lógica, sempre cai. Tá? Então não tem muito como fugir dele. Tá? Já estou dando a deixa para vocês, pessoal, já estou dando a dica. Então, olha só. Vou ter aqui o não P, tá aqui o não P, legal? O E, o operador E vai ser invertido, né? Ele passa para ou, tudo bem? E esse que é aqui também, né, pessoal? Esse que aqui também vai receber a negação do not que está fora do parênteses. Então, eu vou ficar com não que. Legal? Tudo bem? Então, isso que eu expliquei para vocês é a negação de uma conjunção. Nós também temos a negação da disjunção, que é a mesma ideia, né, meninos e meninas? É a mesma ideia. Só que eu estou fazendo com uma disjunção, mas é a mesma regrinha. Então, não P ou Q dentro do parênteses é equivalente ao quê? A não P, inverto o ou para E, tudo bem? Inverto o ou para E, e aqui esse Q vai receber aqui também o not. E eu vou ficar aqui no final com a negação. Legal? Pessoal, entenderam? Aliás, relembraram, né, pessoal? Vocês relembraram esse conceito aí? Tá bacana? Tranquilinho, pessoal? O conceito aí da regra de De Morgan? Tranquilo? Sim? Legal, legal, meninos, que é um conceito bem importante aí, certamente sempre cai alguma coisa de De Morgan. Sempre cai. É um conceito bem importante aí, né? Dentro da álgebra, né? Dentro da álgebra proposicional, dentro das equivalências, ele é um conceito que é bem importante. Tá? Vamos lá. Outras equivalências. Outras equivalências aqui. Nós temos uma equivalência que é chamada de negação. Nós temos aqui uma equivalência, né, que é chamada de negação de uma condicional. Então, olha só. Não. Dentro do parênteses eu tenho P condicional Q. É equivalente ao quê? Vamos ver aqui, pessoal. É equivalente ao quê? Olha só. Primeiramente, o não fora do parênteses é mantido. Legal? E dentro do parênteses, eu aplico a regra do condicional. Tá? Como aqui eu tinha, pessoal, P condicional Q é equivalente a não P ou Q. Legal? Então, essa regrinha da condicional nós aplicamos dentro do parênteses. E por último, né? Por último aqui nessa propriedade da negação da condicional, a gente vai aplicar a regra de De Morgan. Legal? Como é que a gente faz, pessoal? Vamos lá. Faço aqui não com não,
né? Not com not, não com não, vai dar a própria variável P. Está aqui a variável P. Tudo bem? O operador ou, ele é invertido, não é? Ele é invertido, ele está como ou, ele inverte e fica e. Legal? E não esquecer, né, pessoal, que essa negação que estava fora do parênteses, ela também vai ser multiplicada aqui pela variável que. Legal? Então, no segundo termo aqui, eu vou ficar exatamente com não que. Legal, pessoal? Então, nós aplicamos aqui na segunda linha a regra de De Morgan. Tudo bem, pessoal? Então, essa aqui é uma equivalência importante, né? Que é de uma condicional. Joia? Vamos lá, pessoal. Vamos ver o que tem aqui de pontos importantes também. Esse aqui, não sei se vocês lembram, pessoal. Esse aqui deu um nó na cabeça, não deu? Lembra que deu um nó na cabeça? Não é que ele deu um nó na cabeça, mas ele deu um pouquinho mais de trabalho para a gente entender ele. Lembra, pessoal, que a gente investiu bastante tempo nesse cara aqui? Esse aí você não entendeu nada, Lucas. Puxa vida. Esse aqui dá um nó. Mas ele não é difícil, Lucas. Aí que tá. Ele não é complicado, ele não é difícil. É que a gente tem que ir aplicando as regrinhas aos poucos. Né? Esse é um problema sério, pessoal, tanto na lógica quanto na matemática convencional. Eu nunca recomendo, pessoal, você fazer as coisas diretão. Porque quando você faz as coisas direto, você está mais suscetível a errar. Você está mais suscetível ao erro. Vocês concordam comigo, pessoal? Tem muita gente que às vezes faz as coisas aos poucos, passo a passo. A gente até fala, nossa, mas isso aí é excesso de preciosismo, né? Você não precisa ser tão preciosista assim. Mas às vezes é para evitar erro, pessoal. É verdade. Às vezes a gente prefere fazer o passo a passo detalhado para evitar errar, né? Porque não é difícil, não é complicado. Mas é que você tem que executar passo a passo. Tá? Vamos lá então. Vamos ver se a gente consegue entender agora, Lucas. Vamos lá. Negação de uma bicondicional. Olha só, tá aqui, ó. Negação de uma bicondicional. Tudo bem? Tá aqui a bicondicional. Alguém lembra, pessoal, da equivalência da bicondicional? Como é que era a mesma equivalência da bicondicional? Alguém lembra? Como é que era a equivalência da bicondicional, pessoal? Na verdade, está aqui, né? Ela está aqui no slide, ó. Como é que é a equivalência da bicondicional? Ó, P bicondicional que é equivalente a, presta atenção. Olha só, P bicondicional que é equivalente a P condicional que e Q condicional P. Tudo bem, pessoal, até esse ponto? Tranquilo? Tudo bem? Acabei de aplicar uma equivalência dessas regrinhas que eu acabei de explicar para vocês agora há pouco. Tudo bem, pessoal? Estão acompanhando? Acabei de aplicar uma regrinha da equivalência. Legal. Prosseguindo. Agora a gente vai aplicar uma outra equivalência, que é chamada de regra condicional. Ó, vamos lá. Aqui, ó, presta atenção comigo, pessoal. P, tá aqui, ó. P condicional que, né? P condicional que é equivalente a não P ou Q. Legal? E da mesma maneira, a regra da condicional, Q condicional P é a mesma coisa que não Q ou P. Ou seja, percebam, nós aplicamos, pessoal, a regra da condicional nos dois parênteses. Tanto nesse parênteses aqui, quanto nesse. Aplicamos nos dois parênteses a regra da condicional. Tudo bem, pessoal? Estão acompanhando? Sim? Entenderam? Legal. Prosseguindo. Agora a gente vai aplicar o quê? Vamos aplicar a regra de De Morgan. Tá? Só que eu acho que agora que dá um nó na cabeça, pessoal. Agora que dá um nó na cabeça. Por quê? Porque a gente vai aplicar a regra de De Morgan em toda a linha. Na linha inteira. Essa terceira linha toda. Procure entender, pessoal, olha só. Para a gente aplicar a regra de De Morgan aqui, vocês têm que entender dessa forma. Esse cara aqui, vocês têm que entender como se ele fosse uma única variável proposicional. Uma única variável proposicional. E como se esse outro aqui também fosse uma única variável proposicional. Uma única. Aí vocês conseguem entender melhor. Aí o que você vai fazer, pessoal? Tudo bem.
Na verdade, eu deveria ter riscado na linha anterior. Teria ficado melhor se eu tivesse riscado na linha anterior. Mas tudo bem. Como que é a regra? Ó, presta atenção. Tem aqui um negação, tem, pessoal? Não tem uma negação aqui fora? Esse negação que está fora do parênteses, ele está fora do parênteses, eu vou ter que colocar ele para dentro do parênteses. Legal? Então, como é que vai ficar? Vamos lá. Tem aqui a negação, foi colocado para dentro do parênteses, né? Desse parênteses aqui, ó. Aqui onde eu estou riscando. Esse parênteses aqui. Coloquei ele para dentro da negação. Tá? Tudo bem? Então, tá aqui esse negação. Esse termo entre parênteses foi repetido, não mexi nele ainda. Esse operador era o E, tudo bem? Como eu apliquei a regra de De Morgan, esse operador que era o E, ele fica como OU, ele é invertido. Ele tem inversão do operador pela regra de De Morgan. E, por último, esse negação aqui, né, pessoal? Também tem que ter a multiplicação pelo segundo termo aqui, ó. Tudo bem? Tá aqui a nossa negação também é multiplicada pelo segundo termo. E o segundo termo ainda está intacto, ele ainda continua dentro do parênteses. Legal, pessoal? Nós fizemos a aplicação da regra de De Morgan nessa linha inteira. Talvez essa terceira linha que tenha dado um nó na cabeça. Porque a gente aplicou a regra de De Morgan nessa linha toda, na linha completa. Ok? E por último, pessoal, agora fica fácil, né? Por quê? Eu vou botar esse not para dentro do parênteses e esse not para dentro do parênteses. Tá fácil. Então vamos lá. Não com não P vai ficar só P. O operador que era OU, eu inverto e fica E. Tá? Tudo bem? E por último aqui, essa negação, também tem que fazer essa negação com o que. Então eu fico aqui com o que. Esse OU que estava aqui é mantido. Tudo bem? E esse not, pessoal, eu tenho que colocar ele também para dentro do parênteses. É tudo De Morgan, pessoal. Perceba, é tudo regra de De Morgan. Então, eu vou fazer não com não que, vai ficar somente com a variável que. Eu tenho operador ou é invertido, fica E. Tudo bem? E, por último, eu tenho aqui essa negação multiplicada pelo P. Vou ficar aqui no final com não P. Legal? O Carlos aqui está complementando, pessoal, que a regra de De Morgan ocorre uma inversão de sinais das proposições compostas e a inversão do operador também, quando a negação vai para dentro do parênteses. Perfeito, Carlos. Resumiu perfeitamente aí o conceito da regra de De Morgan. Tá voando, hein? Tá voando, hein, Carlos? Resumiu perfeitamente a regra de De Morgan. Né? E aplicamos várias vezes, né, Carlos? Aplicamos várias vezes a regra de De Morgan aqui nessa equivalência da negação de uma bicondicional. Aplicamos aqui várias vezes. Show de bola, Carlos. E por último, faltou fazer o quê, pessoal? Na verdade, por último aqui, né, meninos e meninas, a gente não fez muita coisa. A gente só aplicou uma regrinha comutativa, ó. Uma regrinha comutativa na segunda parte. Só isso. Mas é desnecessário. Talvez nem precisaria fazer. Ó, P e não que se manteve como a linha anterior, manteve igual, não mudou nada. Ou manteve, e só aqui que a gente inverteu, né, pessoal? Ó, o não P, ele estava aqui. Então a gente só mudou ele de lugar. E o que, ele estava no primeiro momento, e a gente colocou ele como segundo operador. Então a gente só fez uma mudança na posição, no posicionamento das duas variáveis. Foi somente isso que nós fizemos, pessoal, nessa regra comutativa. Foi só isso. Tá ok? Vocês poderiam me perguntar, professor, por que você fez isso? É só para padronizar, pessoal. Tudo bem? Ó, primeiro vem o P, primeiro vem o P. Segundo vem o Q e segundo vem o Q. Tudo bem? Então, eu só apliquei, pessoal, a regrinha comutativa só para deixar os dois termos padronizados. Então, nesse caso, eu só fiz isso. Tudo bem, pessoal? Para deixar realmente organizado e padronizado. Legal. Finalmente, pessoal, essa aula aqui, basicamente, ela foi a aula da semana passada, né, pessoal? Então, esse conceito aqui está bem fresco na cabeça de vocês, está bem fresco. Que são exatamente as FNs. Lembra das FNs?
que é exatamente a forma normal das proposições, FN. Olha só, consideramos que uma proposição lógica está na forma normal, não é? Se e somente se ela contém os operadores ou, e negação. Tá? Sempre que a nossa proposição lógica tem se e somente se, os conectivos ou e negação, nós podemos afirmar que essa proposição lógica é uma FN, está na forma normal. Ok? Nós também podemos afirmar que os parênteses também são permitidos na FN. Também são permitidos para poder agrupar os termos. Não é? E olha só, toda proposição que você tem, toda proposição que você tem num exercício, num enunciado, toda proposição pode ser transformada numa FN. Desde que você faça o quê? Desde que você elimine os conectivos bicondicional e condicional. Né? Se você for fazendo a lição deles, passo a passo, você consegue, a partir de uma fórmula que não era FN, ela passar a ser uma FN. Né? E para isso, pessoal, para fazer essas eliminações, nós podemos usar algumas equivalências que nós já conhecemos. Né? Por exemplo, P condicional que é equivalente a não P ou que. Dá para usar essa equivalência nessas transformações. E outra equivalência que também nós conhecemos é P bicondicional que é equivalente a P condicional que e Q condicional P. Legal? Então, nós podemos, pessoal, evidentemente, usar essas equivalências para poder pegar uma fórmula que não era FN inicialmente, não era, e transformar ela, então, numa FN, numa forma normal. Lembrando que uma FN, pessoal, uma FN só pode ter ou, e, negação e parênteses. Tudo bem? Aí se enquadra aí como uma FN. Legal. E finalizando, pessoal, quase finalizando aqui, nós podemos ter dois tipos aqui de formas normais, né? A gente pode ter a forma normal conjuntiva e a forma normal disjuntiva, FNC e FND, tá? Como os próprios nomes sugerem, né, pessoal? As FNC e as FND, elas priorizam, lembra dessa palavra, as FNC e as FND priorizam o alcance dos conectivos de conjunção, né? Prioriza a conjunção na FNC e prioriza a disjunção na FND. Tá? Olha só. Percebam aqui o uso da palavra priorizam na frase. Ou seja, a FNC sempre prioriza o E, mas também pode ter ou. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? A FNC, ela prioriza E, mas ela também pode ter ou, também pode ter negação. E da mesma forma a FND. A FND, ela sempre prioriza ou, mas ela também pode ter E e também pode ter negação. Tá? Não esquecer dessas regrinhas aí fundamentais. Tá? Aí lembra, pessoal, disso aqui que eu expliquei para vocês? São as regras, né? São as regras para se enquadrar numa FNC. Vamos relembrar aqui dessas regras. Quando que uma fórmula ela está na FNC? Quando? Quando ela contém os conectivos ou, e negação, tá? O conectivo e negação, ele não pode estar repetido. Ou seja, eu não posso ter não, não. Né? Sempre eu tenho que fazer não com não da verdadeira. Tudo bem? Eu nunca posso ter negação repetida. E outra coisa, pessoal, a negação, ela nunca pode ter alcance sobre os operadores ou e. Nunca pode. Por exemplo, pessoal, olha só, esse cara aqui, ó. Tá vendo esse cara que eu estou grifando aqui? Esse cara aqui não seria permitido na FNC. Não é permitido. Por quê? Porque eu tenho aqui, no caso, vou marcar aqui em azul, eu tenho esse not. Esse not aqui que está fora do parênteses, ele tem alcance sobre as variáveis que estão dentro do parênteses. Ele tem alcance. Então, isso não é permitido na FNC. Não é permitido. Ou seja, o que a gente teria que fazer nesse caso? Eu teria que aplicar a regra de De Morgan, né, meninos? E colocar a negação de fora para dentro do parênteses. Legal, pessoal? Então, exatamente o que ele está falando aqui,
que a nossa negação, ela sempre só pode operar em símbolos proposicionais simples, uma única variável. Eu só posso ter não P, não Q, não R, sempre a negação operando sobre variáveis individuais. Eu não posso ter, tudo bem, pessoal? Na FNC, eu não posso ter a negação operando sobre uma proposição composta entre parênteses. Não posso. Ok? Continuando. Uma conjunção E pode ter alcance sobre um OU, mas o contrário não é permitido. Por exemplo, pessoal, P, E, Q ou R entre parênteses é permitido dentro da FNC. Né? Por quê? Porque quem está tendo alcance, pessoal, dentro do parênteses é quem? É o E. Entretanto, uma proposição do tipo P ou dentro do parênteses Q e R não estaria na FNC. Por quê? Porque nesse caso é o OU, não é? É o OU que está tendo acesso ao que tem dentro do parênteses. É o OU. Tudo bem? Isso não seria permitido na FNC. Resumindo, né, pessoal? Resumindo isso aqui, os E, os operadores E, eles sempre têm que ficar fora do parênteses. E os OUs têm que ficar onde? Os OUs têm que ficar dentro. Legal. Pessoal, esse aqui dá para passar rapidinho, né? Por quê? É basicamente as mesmas regras da FND, é a mesma coisa, né? Quando que uma fórmula está na FND? Quando ela tem os conectivos OU, E e NOT, igual a FNC, tá? O conectivo não, ele não pode aparecer repetido, por exemplo, não e não. Você tem que fazer o não com não, que dá positivo, tá? E também, né, pessoal, de acordo com o que ele fala aqui, né? O não, ele também não pode ter alcance sobre os operadores ou e e, né? Que é esse caso aqui que eu já tinha explicado para vocês. Por exemplo, eu tenho não e dentro do parênteses eu tenho P e Q. Eu teria que fazer a transformação, aplicar aqui a regra de De Morgan, de forma que meu not, que é a minha negação, só pudesse operar sobre variáveis individuais. Ok? Vejamos aqui, né, Carlos? FN, forma normal. Pode ocorrer não, não, P e Q? Então, forma normal, sim. Ah, você está falando da forma normal, né? Ou não P e Q? Dá. Na FN dá, Carlos. Na FN dá sim. Não poderia ser, né, Carlos? FNC. FNC não poderia ser. Mas FN sim. Tudo bem? Até relembrando ali o conceito, né, Carlos? Pegando ali o nosso conceito da FN, que eu tinha explicado para vocês, olha só. A FN, ela tem aqui os conectivos OU, E e NOT. E parênteses também. Né? A FN só não pode ter bicondicional e condicional. Mas ela pode ter OU, E, NOT e parênteses também. Isso que você colocou aí, Carlos, não é permitido na FN. Na FN dá. Na FNC, não. Tudo bem? Esses dois casos aí que você colocou, Carlos, eles seriam FN, mas já não seriam FNC. Tudo bem? Pode-se dizer que sim, Carlos, como se fosse um diferencial aí do FN, do FNC e também do FND. Legal. E finalizando aqui, pessoal, quase finalizando, uma disjunção ou, né, pode ter alcance sobre uma conjunção E, mas o contrário não é permitido na FND. Ou seja, isso aqui é permitido na FND, não é? Porque é o ou que tem alcance sobre o que tem dentro do parênteses. Agora, isso aqui que está em vermelho, pessoal, isso aqui que está na cor vermelha, não seria permitido na FND. Não é uma FND. Por quê? Porque é o E que está fora do parênteses, que está operando sobre o que tem dentro do parênteses. Ou seja, resumindo, né? Resumindo, no caso da FND, o ou, os ous, né, pessoal, tem que ficar fora do parênteses e os e tem que ficar dentro. Legal, pessoal? Ufa, conseguimos, hein? Conseguimos, pessoal. 9 e 3. Que bacana, hein? Conseguimos.